Há mais de 50 anos ele vive com a atenção voltada para o espaço, estudando os planetas e as estrelas. Foi o primeiro brasileiro a ter um asteroide batizado com seu nome. E de quebra, ainda é personagem de um poema de Carlos Drummond de Andrade. O Sala de Notícias Entrevista conversa hoje com o astrônomo mais conhecido do país, Ronaldo Rogério de Freitas Mourão. Tudo bom, professor? Tudo bem. Professor, o senhor tem uma extensa lista de homenagens feitas ao senhor por sociedades científicas, institutos científicos, mas o inspirar uma poesia de Carlos Drummond de Andrade já é um pouco mais inusitado para um cientista. Como é que aconteceu isso? Aconteceu isso porque ele lia minhas crônicas no Jornal do Brasil e sempre ele se interessava muito, dizia um leitor assíduo. E depois ele tinha muito interesse em astronomia de cometas, porque ele tinha visto o cometa de Halley. E na época houve o tombamento do observatório para criar o Museu de Astronomia. Então eu fui a ele e assentei ao lado dele. E aí é que saiu esse verso que tem aquele conversando com o astrônomo na sala. Exatamente, eu acredito que foi essa minha presença ali que inspirou ele. Depois ele tem uma visita ao inferno em que ele substituiu Dante por mim, porque ele dizia que o meu Ronaldo Rogério de Freitas Mourão era um dodecassílabo perfeito, com as acentuações perfeitas. Professor, o senhor tem também um livro que o senhor fez e dedicou ao Lulu Santos. Também é um outro fã da astronomia? É um fã de astronomia e mais interessante é que ele foi à astronomia através da civilização maia. Aí é que ele começou a se interessar, porque ele via a civilização maia é bem avançada em astronomia, tem um calendário. E ele, um belo dia, eu estava no domingo, a minha filha fala assim: olha só o que o Lulu Santos disse. Perguntaram a ele, quem você gostaria de conhecer? Ele falou, o Ronaldo Rogério de Freitas Mourão, astrônomo. Aí ela ficou, aí eu falei, eu vou telefonar para ele. Ele me pediu para que eu acompanhasse ele até o Corcovado, nós fomos lá, mostrei a ele, ele falou, eu tinha me enganado, agora que eu estou vendo o cometa, eu tinha visto a estrela, era Vênus que estava ali perto, ele tinha se confundido. Professor, o senhor teve uma coluna no Jornal do Brasil, uma coluna no Globo, um programa de rádio, participou também de programas de televisão. O que essa exposição na mídia trouxe para o senhor e para a ciência? O senhor acha importante a comunidade científica aparecer mais? Eu acho que é importante porque nós temos uma obrigação de dar ao povo, ao público, uma visão mais palatável da astronomia, porque senão fica só restrito ao nosso grupo. E tem muita coisa para conhecimento da teoria da relatividade, a origem do universo, tem muita coisa que estimula as pessoas. No poema de Carlos Drummond, ele diz que o senhor é um seguidor dos árabes. Por que isso? Porque eram grandes observadores? Grandes astrônomos que observavam o céu, a maior parte das estrelas tem nome de origem árabe, né? E ele gostava muito, ele falava que Carlos Drummond dizia, a denominação é muito poética da astronomia, e tem mesmo, porque o céu é muito bonito, principalmente para quem vive no interior. A poluição luminosa das grandes cidades nos corta a possibilidade de observar o céu. No início, professor, o astrônomo e o astrólogo eram, acho que, a mesma pessoa, né? Não havia muita diferença. Eu diria mesmo que os nossos índios tinham astrolatria, não é? Eles adoravam os astros. Essa astrolatria existe no mundo inteiro. Daí veio a astronomia, depois veio a astrologia, porque
os astrólogos, os astrônomos daquela época, que eram astrônomos e astrólogos, eles associavam a mudança das estações aos efeitos da mudança do céu. Então, aparecimento de Sírius no Egito estava ligado ao calor. Então, e como a estrela Sírius é uma estrela da constelação do Cão Maior, então era chamada de canícula, aquele período quente. Até hoje usa essa expressão. Agora, hoje em dia é bem dividido, quer dizer, o astrônomo é uma coisa e o astrólogo é outra, apesar de que muita gente ainda confunde. Professor, o que faz um astrônomo hoje? Ele faz uma observação do céu, análise, determinação da posição das estrelas, a natureza dessas estrelas. Aonde que isso reflete no dia a dia das pessoas? Isso reflete no nosso dia a dia, como eu falei, a associação que já faziam e que deu origem à astrologia. Isso foi um aspecto. Outro aspecto é a navegação. Mesmo no deserto, para se orientar, eles usavam as estrelas, não é? E depois, os calendários todos eram feitos com função do ano civil, que é solar, não é? O outro aspecto é a mecânica celeste, aplicada, isso que é muito interessante, à astronomia, à telecomunicação, porque você, para calcular a órbita de um satélite, você vai ter que usar aquele conhecimento que vem da mecânica celeste. Isso também você tem aplicação muito nas sondas espaciais. Você tem, e essa aplicação se faz também até nos mísseis, não é? O trabalho que eu fiz na Bélgica sobre estrelas duplas, a gente tinha uma órbita e a gente tinha equações para ajustar as observações que não eram muito precisas. A gente usava várias matrizes. E eu, com o professor Rende, na Bélgica, fizemos um trabalho. Depois, um ano depois, eu fui visitá-lo. Eu tinha apresentado isso num colóquio de matemática. Ele falou, olha, aquelas nossas fórmulas todas, aquelas equações, estão sendo utilizadas para corrigir lançamentos de mísseis. A gente trabalhou para a paz e colaborou para um desenvolvimento militar. A pesquisa espacial deu uma nova dimensão, como eu digo, à astronomia. Porque a astronomia, nós ficávamos limitados a esses telescópios na superfície da Terra. Hoje não, hoje você lança um telescópio no espaço, longe da perturbação da atmosfera, você lança sondas espaciais que vão até os confins do sistema solar. Por exemplo, através do deslocamento de um satélite, de uma sonda passando próximo a Marte, foi possível determinar, por exemplo, a confirmação da teoria da relatividade nos tempos modernos, né? Em 2006, professor, o Brasil participou, o primeiro astronauta brasileiro foi participar de uma missão espacial na Estação Internacional Espacial. Houve muito ufanismo e também muitas críticas em relação ao dinheiro gasto. O que o senhor achou dessa participação? Eu achei que foi desnecessário transformar ele num turista espacial. Porque nós compramos a viagem dele e nós poderíamos ir de graça desde que nós fizéssemos umas peças para a Estação Espacial Internacional. Nós não fizemos, não cumprimos a nossa parte e essa parte era muito importante, porque você colaborar com equipamento espacial, você está desenvolvendo toda uma
nova infraestrutura no país. É o que ocorreu na China. É o que ocorreu com o projeto Apollo, que nós estamos fazendo 400 anos. A chegada do homem na Lua não era tão importante quanto a criação de uma infraestrutura que daria aos Estados Unidos inovações e que as inovações é que substitui hoje o lastro ouro, essas coisas. Então eles conseguiram. A gente vê a mesma coisa atualmente, nessa crise, você vê que o Obama dedicou muito recurso para a pesquisa científica. Porque ele sabe que ali é que está onde vai sair o dinheiro, onde ele vai vender tecnologia, isso que é o mais importante. E a pesquisa, nós fazemos satélites já muito bons, são lançados por lançadores chineses, mas a gente fica dependente. Quer dizer, nós não podemos lançar os nossos próprios satélites porque nós não temos ainda um foguete lançador. E o que nós fazemos em Alcântara, na base de Alcântara, no Maranhão? Era para isso, mas do programa que tinha anterior era de combustível sólido. Hoje não se usa combustível sólido, só para fins militares é melhor, mas para fins de pesquisa você tem o combustível líquido, que é muito melhor. O nosso projeto está muito atrasado. Uma pesquisa dessa não pode ser feita sem um recurso regular. Não é? Professor, vamos falar um pouco agora da sua vida. O senhor publicou seus primeiros trabalhos científicos antes mesmo de entrar na faculdade, com 18 anos. O senhor lembra ainda quais foram esses trabalhos? O primeiro foi uma observação de estrela de Marte aqui no NETA mesmo, que é 21, que foi publicado no exterior. Depois eu fui fazendo as minhas pesquisas, me interessei muito em estrela dupla, me interessava muito por mecânica. Mesmo quando eu vinha aqui, eu ficava muito na oficina vendo as coisas, relógios, essas coisas. Eu gostava muito de coisas todas mecânica e eletrônica. Tentei fazer um rádio, fiz um rádio galena, que essas coisas todas. Eu era uma criança mais voltada para a leitura. E o senhor teve influência dos seus pais? A ciência era muito importante na minha família. E também um conhecimento de literatura, isso era um aspecto, música também, a mamãe gostava muito, o papai também. Mas tinha uma coisa interessante, que era o cometa Halley. A mamãe tinha visto, e meu pai não. Então a mamãe descrevia que era fantástico, e a gente ficava entusiasmado. Quando houve um eclipse, eu fiz toda a tentativa de observar. E foi o meu pai que me mostrou o primeiro cometa. Um cometa muito tênue. Então isso tudo me conduziu mais ou menos para a ciência, né? Mas o senhor fez também 2 incursões pela política, se lançou candidato a deputado federal em 2000 e 2006, não é? Exato. O senhor sempre gostou de política ou foi mais uma maneira de divulgar a ciência? Não, eu sempre gostei de política, fui assessor do Herói Dutra, que foi vice-governador aqui. Fiz alguns projetos para ele, algumas coisas, mesmo de reflorestamento, a gente tinha essa preocupação. Então, eu depois de conseguir fazer a minha carreira astrônoma, eu falei, eu tenho uma dívida com o meu país. Eu sempre tive umas ideias de ciência e tecnologia, de desenvolvimento do país, por que eu não vou me candidatar? Eu acho que a educação é a única solução para os problemas nossos. E para isso a gente tem que reformar o sistema de ensino primário, porque ali é que se formam as pessoas, ali é que se aprende a escrever. Jovem que não sabe fazer contas, a não ser com máquina de calcular, ele não se desenvolve.
Isso me preocupa muito, é esse aspecto. E depois a justiça social, né? Eu acho muito. Tanto que algumas pessoas, até fui acusado de comunista, e incluíram a minha cassação. Na Revolução, estava estudando na Bélgica, porque a acusação de comunista era que eu tinha contato com Darcy Ribeiro e com Anísio Teixeira, que foram depois cassados, né? E o senhor era efetivamente amigo deles? Eu me dava com ele, o Anísio brincou uma vez comigo, olha, vão dizer que você é comunista porque fui eu que te meti na cabeça que certas ideias, como fazem com o Darcy. Eu falei, não, ele falou, não, você não tem, você é um socialista, porque socialista naquela época era considerado comunista, né? Então parece que foi arquivado, não sei onde passou esse papel. Agora, professor, o senhor foi um idealizador e fundador do Museu de Astronomia, aqui onde nós estamos, inclusive, fazendo essa entrevista. Quando foi isso? Foi em 82, eu fiz o movimento de tombamento desse, tudo que tem aqui. Aqui no campus do museu existem outros prédios também, o Observatório Nacional fica aqui. Existe o Observatório Nacional, aquele prédio do museu era do Observatório Nacional. E o Vilaça, da academia, Marcos Vilaça, né? Ele deu apoio total ao tombamento. Ele me perguntou até que eu tenho uma expressão dele muito interessante. A gente vai tombar um prédio no observatório, mas eu quero os santos também. Eu falei, mas santos lá não tem. Aqueles instrumentos, porque nas igrejas, quando a gente tomba, a gente chega lá e não encontra mais santo nenhum. Os santos desapareceram. E o senhor mora aqui no campus? Eu moro, desde que eu vim da França, eu vim para morar aqui. Tinha até um telefone que era da minha sala, uma extensão. Tem de várias pessoas de madrugada, inclusive até a própria esposa do general Figueiredo, quando ele estava lá, ele estava na África viajando e ela queria saber o fuso horário. Professor, o senhor foi o primeiro brasileiro a ter seu nome batizando um asteroide. Como é isso? Quem batiza asteroides? Quem tem esse poder de batizar um asteroide? Tem uma comissão da União Astronômica Internacional que se ocupa da nomenclatura das estrelas e dos satélites, cometas. E é bom esclarecer porque tem alguém na internet que manda e te diz que você tem uma estrela e dá uma informação. Tem muita gente que paga para ter essa estrela. E isso não é reconhecido pela União Astronômica Internacional. Professor, em 1970 o senhor publicou o primeiro Atlas Celeste aqui do Brasil. Porque quando eu comecei a estudar, não tinha um Atlas Celeste bom. Então, no prefácio eu digo, eu prometi a mim mesmo, quando fosse astrônomo, de criar esse Atlas. E o senhor tem a Carta Celeste, não é? E o Atlas Celeste acabou se tornando bastante popular, né? O senhor tem uma história curiosa a respeito dele? Eu estava em Brasília, aí eu recebo um bilhete dizendo que agradecia muito o meu trabalho, porque eu tinha escrito o Atlas Celeste e a Carta Celeste, que isso aproximou ele dos filhos, principalmente um dos filhos, que iam à noite observar as estrelas e levavam as duas, o Atlas e a Carta. Eu falei, pô, quem é esse camarada que eu não conheço, etc. Depois ele se apresentou, disse para mim que era muito importante o meu trabalho.
E o senhor tem um carinho muito grande por esse Atlas Celeste. Eu tenho um carinho, é como o Einstein dizia para mim, cada livro é um filho. A gente tem um certo carinho por ele. Professor, uma das imagens recorrentes na ficção científica é a do ser humano povoando outros planetas. Isso vai acontecer? Isso é possível, exatamente povoar o planeta Marte no que eles chamam de terraformação, quer dizer, preparar no planeta Marte para receber a nossa população que vai um dia ter que se deslocar. Essa é uma possibilidade, mas a probabilidade de existir vida no nosso fora do sistema solar é muito grande. Até no próprio sistema solar deve ter algumas vidas rudimentares em Marte. Se nossa galáxia tem 200 bilhões de estrelas, por que não existiria outro planeta igual ao nosso? Eu acho que é uma pretensão muito grande do homem acreditar que ele é o único no universo. Então seria um desperdício enorme, né? Fazer esse universo quase infinito para só a humanidade da Terra, né? E o senhor acredita então que exista um outro planeta com condições de vida semelhantes à da Terra? Semelhantes à Terra e talvez outras civilizações mais avançadas do que a nossa ou mais atrasadas que a nossa. Professor, esse é o para onde vamos. Agora vamos falar de onde viemos. O senhor não comunga muito da teoria do Big Bang como criação do universo, né? Não, eu não acredito eu acho que o universo sempre não teve início nem fim. Essa visão de querer criar um início e fim é uma condição humana, porque como a vida é uma coisa permanente, que está sempre surgindo, também a diversidade no universo é enorme, está sempre surgindo outras coisas, outros planetas. É a criação, eu não acredito em criação, a criação é perpétua. Para colocar a ideia de Deus na mente humana, você tem que dizer que teve um Criador. E o senhor acredita em Deus? Se para mim Deus existe, é o cosmos. Todo esse infinito que ocorre seria Deus. Professor, infelizmente vamos ter que terminar. Muito obrigado pela sua entrevista. E eu também lhe agradeço. E o Sala de Notícias fica por aqui. A gente se vê na próxima entrevista. Até lá.